A Masa Engenharia está completando os seus 15 anos. Mas essa história, na verdade, teve início há muito tempo atrás. Para falar da Masa, a gente tem que se reportar ao passado, certo? A origem de tudo. Eu considero que ela nasceu em 1930, quando ele nasceu. Nascido em Conceição do Jacuípe, no interior da Bahia, Manuel de Azevedo, conhecido por todos como Seu Nozinho, aprendeu desde cedo o valor do trabalho. Um homem à frente do seu tempo, que transformou os desafios em oportunidades. O pai sempre foi um cara tranquilo, brincalhão, sempre humano. O senhor gostava de ajudar, até os últimos dias de vida dele. Isso era uma característica dele. Meu pai foi um homem que a gente nunca viu dizer, eu estou cansado, eu vou desistir. Pelo contrário, meu pai sempre foi um homem muito forte, muito... Meu pai não falava de cansaço. Trabalhou até quando pôde trabalhar, né? Meu pai é uma pessoa muito rigorosa, viu? Isso vem desde a CETEL e tudo, né? Rigoroso assim, com os empregados, com a família. Mas era uma pessoa boa, né? E todo mundo tinha que levantar cedo. Ele só chamava uma vez. Aconteceu algumas vezes ele chamar, a gente voltar a cochilar, ele já vinha com o cinto na mão. E a porrada lá não era varejo, não. Falava que a porrada lá era o atacado. Todo mundo apanhava. Uma pessoa muito direita, honesta. E quando ele gostava da pessoa, ele gostava. Uma pessoa sincera demais, o que tinha que dizer, não escondia não, ele falava. Sempre admirei ele pelo jeito simples dele, por ter vindo de onde ele veio, uma pessoa humilde e chegou no que chegou. Seu Nozinho, a gente foi uma vez para Paulo Afonso. Meu pai era um excelente motorista, bom motorista mesmo, entendeu? Mas tinha um defeito, ele, além de gostar de correr, ele colava muito no carro. E seu Nozinho era assim, não deixe encostar, não deixe ninguém passar na sua frente. Encosta, 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 encosta. Tem que ficar no fundo, não deixa... Seu Nozinho não posso não. Quando era para ultrapassar, pisa fundo, que não... Olha, vai ultrapassar, lá vem o carro, a gente vai morrer, a gente... Ele teve também um Jeep, eu fui várias vezes com ele em Salvador, com medo de desgraçado. Ele andava muito devagar? Devagar o quê? Parava no restaurante para almoçar e ele não descansava, né? Entendeu? E aí ele já pagava a conta e se você não tivesse almoçado ainda, ele saía e já entrava no carro com a pressa danada. No hotel, a gente dormia no mesmo quarto. Não tinha esse negócio de individualizar por eu ser empregado e ele ser patrão. Sempre teve a gente como amigo. Meu tio conhecia o funcionário dele todo pelo nome. E qualquer um que pedia a ele alguma coisa, alguma ajuda para construir uma casa, ele ajudava, dava cimento, dava terreno. Tem funcionário que ele deu terreno, funcionário que ele deu carro. A gente também, quando não tinha casa para morar, casava, ele, CETEL, tinha muita casa, ele aí dava pra gente morar, até a gente construir a nossa. Eu mesmo fui um deles, morei 8 anos na casa dele. Depois que eu fiz minha casa, ele queria sair, ele queria, não porque não fica morando, não, deixa eu a minha casa, ele queria que eu ficasse com ela. Mas depois já passou para outro funcionário ele. Embora sisudo, mas tomava conta, mais paterno, paternalista, de um outro lado. Então, isso me marcou muito e, assim, jamais vou esquecer. Meus pais faleceram, eu era novo, né? E fui criado por Seu Nozinho, né? Conhecido como Manuel Nascimento de Azevedo. Foi meu segundo pai. Eu agradeço muito a ele, muitos puxões de orelha ele me deu, mas foi pro meu próprio bem. Sempre, sem querer estudar e tudo, ele me motivando. Até a última vez que eu encontrei com ele, ele fazia questão de parar, conversar comigo, como é que tá você, tá fazendo o quê, tá em qual obra, como é que tá a sua família, a sua esposa, suas filhas. Era uma pessoa muito atenciosa. Se preocupava com o cabelo do cara, você falou assim, o cabelo tá grande, pai, tem que cortar o cabelo, não precisa de cabelo de homem não. Seu Nozinho foi pro meu casamento, uma história engraçada, porque quando eu entrei na CETEL na época, eu tinha um cabelo um pouco comprido. Aí Seu Nozinho, depois eu descobri com o que a irmã dele me falou, quando você entrou na CETEL, Seu Nozinho, esse rapaz não vai prestar para nada, cabelo comprido não vai prestar para nada. Aí ele foi pro meu casamento, eu fui e cortei o cabelo como tá aqui hoje. Aí ele chegou na porta da igreja, eu estava esperando minha noiva lá chegar para entrar e tal. Ele chegou na igreja e ficou olhando para minha cara assim, diga, Seu Nozinho, oh, é você? Eu pensei que fosse o irmão seu, ele não me reconheceu porque tinha cortado o cabelo. Hein? É uma pessoa maravilhosa.
e quando chegava na obra. Ele chegava para saber informações, tudo, para saber de tudo. Quando chegava no xerifado, perguntava para aquela peça, porque tinha aquele estoque, cadê fulano, não tem vergonha, não, ele perguntava tudo. Era igual chegar uma fiscalização do governo. Era uma pessoa muito 100% na realidade, queria ver todo mundo trabalhando em dia, tudo em dias, cobrava de todo mundo. Poderia ser qualquer peão, ele parava para conversar como é que estava, o que estava dependendo, o que não estava. Era um patrão e sempre foi de boa. Um dia que ele chegava meio zoado, saia de baixo, eu mesmo saía. Eu mesmo não ficava. No Aratão chegou, foi. Todo mundo temia meu pai, todo mundo. Ele chegava às 5 horas da manhã, quando ele chegava já tinha corrido o trecho todo. Aí quando ele chegava, ele não estava nenhum, não estava nem outro, as coisas que ele via errado, aí o pau comia. Bom, meu pai, filho de Teodolina Azevedo e Adálio Grilho de Azevedo. Ainda jovem, né? Lá em Berimbau, praticamente ele foi arrimo de família. Perdeu o pai cedo, com 17 anos. E precisou, inclusive, até largar os estudos muito cedo e ir para a lida da roça com minha avó, né? Era tomando conta do gado, agricultura, a negociar com boi, ter açougue no mercado de Berimbau. Estudou até o 4º ano primário, porque a escola não queria que ele fosse de calça comprida e ele disse que as pernas dele eram muito de ferida, né? Então ele achava aquilo feio, para ele aquilo era humilhação. Com isso, desistiu de estudar. Essas terras que ele morava, que chamava Fazenda das Lajes, foi oriunda da herança do avô dele. Minha avó, que era mãe dele, era irmã de 2 tios dele, tio Bacildes e tio Diocício. E era minha avó Teodolina, né? Meu pai sempre contava, já viu, nessa divisão, com 2 homens e uma mulher, quem ficou com as terras, teoricamente, mais ruim, mais fraca, foi a mulher, no caso, minha avó Teodolina. E um belo dia, Deus premiou ele com a luz, que foi a questão da construção da BR-324. Como o insumo principal da construção da rodovia são os materiais britados, né? Pedra, brita, né? A fazenda, que era fraca, tinha terra ruim porque tinha muita pedra, foi a fazenda indicada pelos órgãos e pela empresa para ser montada a pedreira. Só que nessa época, meu pai não tinha experiência nenhuma da vida empresarial, nada, zero. E meus tios não estavam querendo fazer esse arrendamento. Com medo, né? Nunca tinham feito isso, né? Um arrendamento para uma pedreira, para uma empresa que vai construir uma estrada. E meu pai tomou a liberdade e... Não, vamos arrendar, vamos. E aí começou tudo. Como ele era muito astuto, muito curioso, a parte livre que ele tinha do tempo dele, ele ficava observando a exploração da rocha, né? Na fazenda dele. Montava cavalo e saía lá correndo. Então ele começou a aprender com os peões, com os encarregados, como era o processo de britagem, né? E com isso aí ele aprendeu, entendeu? Como é que produzia as britas, né? Como é que detonava um morro de pedra. Esse arrendamento pendurou por mais um ano e pouco, porque a primeira empresa, acabou quebrando por conta de questões financeiras, e aí teve que abandonar a obra e outra empresa veio a substituir. Só que dessa vez as coisas mudou. Eles quiseram retomar esse contrato de arrendamento com minha avó, né? Mas meu pai falou com eles, não, doutor Eduardo, eu não vou mais arrendar a pedreira. Mas vou lhe entregar os produtos que o senhor precisa para construir a estrada. Aí, doutor, mas Neuzinho, como é que você vai fazer isso? Não, pode deixar por conta, né, que eu lhe entrego. Mas como a brita é um elemento essencial para a obra, então eles ficaram muito preocupados com esse fornecimento, já que meu pai não tinha nenhuma estrutura, né? Só tinha meio a coragem, a cara e a coragem. Foi assim um ato de muita coragem, né? Porque ele não tinha equipamento e ele entrou mesmo para valer, né? Porque meu pai, se é um homem de raça, aquilo ali era ele. Na época, o acerto foi de meu pai entregar mensalmente 10 mil metros cúbicos de brita, né? Isso dá em torno de 1.000 caçambas por mês. Era para explorar a pedreira, fazer o processo de britagem, que era toda manual, não tinha equipamento nenhum, entendeu? E ainda a entrega. Ele não tinha um britador, né? Ele teve que quebrar essas pedras na mão. Como o volume que ele combinou era muito grande, ele teve que contratar homem, mulher, de menores, crianças, tudo que naquela época era permitido. Diz o pessoal lá que era mais ou menos em torno de 400 pessoas. Minha avó, a mãe de minha mãe, já trabalhou até aqui, quebrando pedra de mão com ele.
Minha mãe era menina também, vinha ajudar minha avó. Manhã até hoje conta, ela lembra ainda. Ele disse que no tempo dele de quebra-pedra na mão produzia mais do que agora os britas. Cianozinho. Ele mesmo tinha equipe que perfurava a rocha, ele era que colocava dinamite dentro dos buracos e ele ficava com a parte do transporte do material até o cliente. O irmão dele veio trabalhar com ele, né? Porque o meu tio Zequinha já dirigia caminhão e aí ajudou a ele no transporte, né, do material, e aí ficou os dois. A pedreira laje, entendeu? Começou daí. Começou nessa virada de mesa. Segundo ele, nesse início da vida, ele só dormia 2 horas por dia. O tempo todo era transportando. Uma parte do tempo tomando conta da pedreira e outra parte era transportando. E aí, pronto, meu pai começou a entregar as britas, entendeu? E a coisa foi prosperando. Eduardo Santos conseguiu fazer estrada, entregou a estrada para o governo federal. E a partir daí, a pedreira começou a comprar novos caminhões, entregar para outros clientes. Ao lado do irmão Zequinha, Nozinho expandiu os seus horizontes, construindo uma história sólida e de muito trabalho. Nascia a JA e, posteriormente, a CETEL, empresas que deixaram sua marca na Bahia. Então, é uma empresa que foi criada em 1968 e aí já foi com a nova pegada. A pedreira continuou pedreira e aí prosperou com a CETEL. Daí em diante a empresa foi crescendo, pegando mais contratos de serviço, né? Comprando mais maquinário, mais caçamba e tudo. Pegaram realmente uma época muito propícia, foi quando o Brasil teve aquele boom, aquele milagre do crescimento, né? Final da década de 60, início de 70, pegaram esses anos. O trabalho de meu pai bastante na questão do campo, meu tio Zequinha na parte administrativa, financeira e comercial da empresa, entendeu? De uma empresa pequena, caseira, de um interior, de construção de Jacuípe, Birimbau, começou a crescer bastante, passou a década de 70 toda crescendo. Toda a cidade que a CETEL trabalhava, ela deixava o nome limpo, não deixava pendência nenhuma. Foi também tendo muito crédito com os órgãos, porque pegava as obras e entregava no prazo. Mas isso tudo se deve à postura e à determinação de meu pai e meu tio, também com as questões dos valores dele, entendeu? Então a questão de pagar os funcionários em dia é uma obrigação do empresário pagar o salário de todos os dias, mas ele era o caxias nisso aí. Não só com o funcionário, mas também com os fornecedores, entendeu? Meu pai, muito empenhado, se dedicou realmente de corpo e alma. Viajava muito por essas estradas. Criamos um escritório em Salvador, um canteiro operacional em Salvador. A CETEL continuou crescendo, né? Só que aí também continuou crescendo o número de filhos. Meu tio tem 5 filhos, esses filhos foram começando a administrar a empresa, né? A gente era mais novo, né? Só foi ao longo da década de 90, início de 90, foi que a gente começou a ajudar mais na administração da CETEL. Em 1996, a CETEL se despede de Zequinha. Um momento de profunda tristeza, que também marcou uma nova fase para a família. Quando chegou em 1996, meu tio faleceu. O falecimento do meu tio Zequinha, irmão do meu pai. E aí os meninos entraram, os filhos, como sócios. Entraram 5 sócios. Em 2001, né, aconteceu o que ninguém esperava, foi o falecimento da minha mãe. E com isso, aí meu pai colocou os filhos, né, eu e mais meus 3 irmãos, na empresa. Então ficaram 11 sócios. Lá pelos idos de 2008, a gente vinha conversando realmente que a CETEL era a empresa, já estava com 11 sócios, já estava na 2ª geração, já ficou preocupado com a sucessão, né? Então foi quando a gente reuniu os irmãos e chegamos para meu pai, já está na hora, está todo mundo, né, grande com suas famílias, cada um já tem uma visão diferente, então a gente chamou meu pai para fazer a cisão da CETEL. Mas meu pai, ele sempre foi contra. Foi difícil, né, para convencer meu pai de fazer essa cisão, né? Mas aí também meus filhos também chamaram para ele, não, meu tio, tá na hora realmente de cada um seguir, seus filhos já estão
bem crescido, já tem condição de tomar conta, né? Então a gente já toma conta do lado de cá. Na cisão, a gente resolveu ficar com a pedreira das lajes. Ele tinha muito afim com a pedreira, porque a pedreira foi montada dentro da fazenda da mãe dele. Então tem aquele lado muito sentimental. Meus primos ficaram com o nome, com a Cetel, né? A gente trouxe também, como sociedade para cá, nosso primo Anísio, que ele tanto contribuiu tecnicamente, como também a parte de atestados, né? Meu pai também, pela proximidade, né? Era o sobrinho que ele tinha mais amizade. Em 2009, um novo capítulo começava. Inspirados na garra e determinação de Nozinho, seus filhos, juntamente com o primo Anísio, resolvem fazer a cisão da Cetel e criar uma nova empresa. Nasce, então, a Masa Engenharia. Criamos o nome Masa Engenharia, em homenagem ao nome dele, né, Manuel Azevedo. Pegamos a bicicleta andando, não poderíamos recuar, tinha que seguir. Basicamente, a estrutura da outra empresa ficou toda para a Cetel. A gente, escritório, tinha escritório para ficar, buscar, trabalhar, comprar equipamento, juntar equipe. O desafio de começar do zero, né? Parece que Deus orienta os passos, né? Foi até uma época que teve um boom econômico no Brasil, começou a aparecer muitas obras. Então, daí para diante, a Masa foi mais evoluindo, pegando mais obras, né? Todas entregues no prazo, todas com correção, todas com satisfação plena do cliente. E isso é uma marca da família, não só de seu Nozinho, mas da família. De uma obra que a gente tinha, começou a fazer 4, 5 obras simultaneamente. Esse desenvolvimento em tão pouco tempo, que foi o desafio, né? Ao longo desses 15 anos, a Masa Engenharia se consolidou como referência em construção pesada, realizando obras que contribuíram para a expansão rodoviária e o desenvolvimento da Bahia. Ao longo desse tempo, a gente também observa a preocupação da Masa com a qualificação dos nossos colaboradores. Nos preocupamos demais aqui em fazer os nossos treinamentos, que são feitos pelos técnicos de segurança, pelos gestores, pelos encarregados locais. E também a Masa ela faz as parcerias. A gente tem, por exemplo, uma parceria com o Senai, onde nós temos colaboradores que estão atuando, estão fazendo os cursos técnicos para melhor capacitarem. Segurança no trabalho é uma área que a Masa sempre investiu muito e hoje a gente investe mais ainda. Surgiu hoje as LS, né, que são as liberações de serviço, que faz o quê? Faz com que o nosso colaborador ele sinta que está realmente dentro do processo. E onde se tem uma visão dessa segurança não só para nós, como para quem está ao nosso derredor. Todo o pessoal só começa a trabalhar depois que passa por um checklist, faz entrevista, está tudo bem, o pessoal está bem, os EPIs, o equipamento está funcionando bem. Depois dessa vistoria que a gente faz diariamente, é que a gente começa a trabalhar. Empresa que preza a gente, segurança sempre da gente, cuida muito da gente, bastante da gente, e eu só tenho que agradecer isso. Se preocupa muito com a parte do meio ambiente, todos os nossos canteiros temos de licenças ambientais. Nos preocupamos em reduzir o máximo essa possibilidade de haver uma poluição. Temos aqui nossa usina de energia solar, a qual alimenta toda a empresa. Nós criamos aqui um lava-jato, onde nós lavamos nossos equipamentos, nossos veículos. Esse posto de lavagem é um único posto de toda a região nossa aqui que tem os filtros que nós pegamos a água nossa servida e ela é tratada, reaproveitada e ao mesmo tempo nós devolvemos depois ao meio ambiente ela já tratada. – 11 de abril de 2023. Nozinho encerra sua longa jornada, deixando um grande vazio e uma imensa dor de saudade. Mas o sentimento de tristeza vem acompanhado de muito orgulho. Nozinho foi um grande exemplo de força, coragem e determinação. Um ser humano extraordinário. Se dedicou incansavelmente à família, aos amigos, ao trabalho
deixando um legado memorável e uma história de vida que nos inspira a lutar pelos nossos sonhos e nunca desistir diante das dificuldades. Agradecer tudo que eu tenho hoje, né? Ele ser responsável o que a Masa é hoje, né? Se não fosse ele, não estaria hoje aqui. Ele era um empresário que se preocupava muito com o colaborador. E isso a gente trouxe para aqui também. É um legado que a gente trouxe para seguir. É obrigação nossa, mas a gente nunca trazia um dia de funcionário. E isso é o legado dele. Eu trabalhei 20 e tantos anos na CETEL, eu nunca vi atrasar um dia de salário de funcionário. E levamos isso até hoje, tanto para Pedreira, tanto para Laje, como para CETEL, meus primos, a mesma pegada, entendeu? Todo mundo imbuído nos valores que meu pai e meu tio colocaram na gente, né? Hoje eu vivo minha vida assim, pensando assim, quando às vezes eu quero fraquejar em alguma coisa, o primeiro pensamento que vem é meu pai. Poxa, meu pai cuidou disso, cuidou daquilo. Não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada, era rádio. E reclamar de quê? Eu vou cuidar. E a gente tem saudade. Hoje eu não sinto tanta saudade de seu Nozinho porque ele deixou o legado dos filhos, que me acolheu com... Hoje tem eles todos aí que me têm um respeito, como ele sempre me teve, assim, né? Nozinho, eu vou nem lembrar que só deixou saudade, né? Um grande batalhador, um grande lutador. Ele foi, por assim dizer, um exemplo de dignidade e de honradez. Eu não consegui ter ele como amigo, mas como irmão, como um companheiro. Agora é levar esses bons exemplos para frente. E o legado que ele deixou é maravilhoso. Com um olhar voltado para o futuro, a Masa Engenharia segue expandindo seus horizontes, levando a força do seu trabalho para novos cantos da Bahia. Preocupado também em crescer, né? Vimos que a região de Itabuna era uma região carente de empresas ali, né? Então a gente focou na região de Itabuna. Lá mesmo agora está tendo a Bamin, né? Está tendo o Porto Sul, né? Já temos obras ali e estamos montando lá um complexo, lá, um canteiro novo com toda a estrutura, a usina de asfalto. Nós estamos finalizando a construção do canteiro próprio para que nós possamos dar um atendimento melhor, tanto a região quanto aos nossos colaboradores. Então a gente observa a preocupação da empresa com o bem-estar dos nossos colaboradores e o ambiente social empresarial que ela busca na região com esse implemento desse canteiro novo. A Masa, ela quer crescer e quer que você cresça junto com a Masa. É uma das poucas empresas que eu vejo pegar ajudante comum, tirar daqui de Berimbau, pagar o alojamento, pagar a estadia, pagar a alimentação, para que o cara trabalhe lá. Nós temos funcionários que começou aqui em limpeza, hoje são almoxarife. Eu tinha recepcionista aqui que hoje trabalha no RH, como respondendo por RH. Então toda a nossa equipe está evoluindo junto com a empresa. Eu vim como encarregado de campo, hoje eu sou coordenador. História importante demais na minha vida, né? A pessoa quer um ajudante. Assim, encarregado. Trabalhei na CETEL, comecei como ajudante, né? Depois passei para motorista, passei para caminhonete, depois para caçamba, trabalhei na carreta há muito tempo. Eu comecei trabalhando no financeiro, o Dr. Emílio voltou como auxiliar administrativo, depois alterou para assistente administrativo e agora eu sou coordenadora financeira. Então hoje eu vejo a evolução da empresa, a evolução da cidade, que foi evoluindo também juntamente com a nossa empresa. Indiretamente, restaurante, comércio, tem a usina, que é uma referência, a pedreira, que é uma referência também aqui na região. Para Berimbau foi muito bom a Masa vir para aqui, dá emprego a todo mundo. Antes de vir para aqui também não trabalhar em canto nenhum, ele me deram essa oportunidade de trabalhar. E hoje, graças a Deus, fazendo parte dessa história. Muito bonita, história muito bonita. Masa Engenharia, 15 anos de história. Uma jornada construída com o trabalho, a união e a força daqueles que compartilham o sonho de um futuro sem fronteiras. Nosso sincero agradecimento aos colaboradores e a todos aqueles que fazem e fizeram parte dessa história.
Vocês estão presentes em cada conquista.